Você já assistiu aquele filme da Netflix chamado Verônica? Aquele que muita gente não conseguiu terminar de ver de tanto medo? O que a plataforma não te conta logo de cara é que aquele filme não saiu da mente de um roteirista. O que você viu na tela aconteceu de verdade. E o que é mais assustador não é apenas a morte inexplicável de uma jovem. Esse é um dos pouquíssimos casos da história mundial em que a própria polícia precisou intervir. E mais, eles documentaram em um relatório oficial do governo que atividades paranormais reais estavam destruindo a casa. Sejam todos bem-vindos ao Parada Sobrenatural, o lugar em que sua história ganha voz. Hoje, infelizmente, nós não temos dois relatos, por conta de ser um canal pequeno e as pessoas não estarem enviando o suficiente. Mas como eu disse, a gente não iria deixar de postar todos os dias marcados, a segunda, quarta e sexta. Então, como não temos dois relatos hoje, apenas um, que eu vou contar depois desse que eu falei na introdução. Então, primeiramente, eu vou contar a história de um caso que é amplamente divulgado, que, como vocês sabem, virou até filme, e depois eu vou contar o relato que foi nos enviado. E esse relato é muito interessante. O rapaz chutou uma oferenda, né? Viu na rua, acabou chutando, fazendo brincadeira, chutou, desrespeitou a religião e acabou se dando mal. E só lembrando que se você gosta de relatos sobrenaturais, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha o vídeo. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tudo começou em 1991, no bairro de Vallecas, em Madrid, na Espanha. A jovem Estefânia Gutierrez Lázaro, de 15 anos, estudava em escola rígida de freiras. Um dia, ela e algumas amigas decidiram levar o tabuleiro Ouija para a escola. A intenção daquelas adolescentes era se comunicar com o ex-namorado de uma das amigas, que tinha acabado de falecer em um trágico acidente de moto. Escondidas no fundo da sala de aula, elas iniciaram a sessão. Mas o ritual foi subitamente interrompido por uma freira furiosa, que flagrou a cena e quebrou o tabuleiro e o copo de vidro no meio da mesa. E foi exatamente nesse momento que o pesadelo começou. Testemunhas relataram uma estranha fumaça sair de dentro do copo quebrado, se dispersar no ar e ir diretamente pelo nariz e pela boca da garota Estefânia. Era como se ela tivesse literalmente inalado uma entidade na frente de todo mundo. A partir daquele dia, a saúde física e mental da garota despencou. Ela começou a sofrer convulsões violentas e alucinações terríveis. Ela gritava, dizendo que via sombras altas e escuras rastejando pelo quarto. E essas sombras a tocavam. A situação ficou tão extrema que em alguns momentos de crise, a Estefânia começava a rosnar de forma animalesca para o próprio irmão dentro de casa. Os pais, em total desespero, a levaram a diversos médicos diferentes. Mas sabe o que os exames mostravam? Absolutamente nada. Nenhum médico conseguia encontrar uma doença que explicasse aquilo. Após 6 meses de pura agonia desde a brincadeira com o Ouija, Estefânia faleceu dentro do seu próprio quarto. A causa da morte dada pelos legistas foi indeterminada. A família estava destruída, mas o que eles não sabiam é que a morte da filha não era o fim do pesadelo. Logo após o enterro, a assombração que atormentava a garota se voltou contra os pais. Por mais de um ano, o casal suportou o terror calado. Como eles achavam que o problema da filha era médico, não acharam que a polícia poderia ajudar. Mas as coisas saíram do controle. Luzes acendiam e apagavam sozinhas, passos pesados ecoavam na madrugada, coisas mudavam de lugar e eles começaram a ver as mesmas sombras altas e escuras que a filha via. Foi aí que o pai não aguentou mais. Ele pegou o telefone e ligou para a delegacia, relatando os barulhos e as sombras. O policial que atendeu, obviamente, achou que era loucura, mas enviou uma viatura suspeitando que a casa estivesse sendo invadida por criminosos. Quando os policiais chegaram, eles inspecionaram tudo por fora. Nenhuma janela quebrada, nenhum sinal de arrombamento,
nada roubado. Mas ao olharem para dentro, a casa estava totalmente revirada. Móveis fora do lugar, tudo de pernas pro ar. Os policiais pediram para que a família permanecesse fora da casa enquanto eles investigavam o interior. Quando eles perceberam que não havia nada dentro da casa, eles chamaram a família de volta. Começaram a conversar com os pais para entender que loucura toda era aquela. Foi aí que também a polícia virou vítima. O inspetor-chefe José Pedro Negri e seus agentes ouviam o relato do pai na sala, quando de repente um barulho ensurdecedor. O relatório descreve como se uma pedra gigante tivesse se arrastado e despencado no chão. Os policiais congelaram. Um deles gritou: "Olha a cabeça!" E bem na frente deles, a porta de um armário se abriu sozinha com uma violência absurda. O pânico foi tanto que alguns policiais simplesmente abandonaram a casa e foram para o lado de fora. Eles não queriam mais participar daquilo. O inspetor Negri e os que sobraram foram até o quarto de Stefânia. Começaram a ouvir gritos e batidas fortes vindo de dentro das paredes. O crucifixo do quarto estava jogado no chão e as fotos da garota na parede tinham marcas de garras. Durante a inspeção, eles viram manchas escuras, parecendo sangue grosso e gosmento, espalhada pelos móveis, e marcas de arranhões impossíveis de serem feitas por humanos. O detalhe mais bizarro é que o inspetor colocou em documento oficial que uma das fotos da menina Stefânia caiu bem na frente dele. A moldura de vidro não quebrou, estava intacta, mas a foto que estava dentro, no rosto da garota, estava toda queimada, parecendo que o fogo aconteceu de dentro para fora. Os policiais experientes e armados não tinham o que fazer contra o invisível. A orientação oficial da polícia foi só uma: fujam dessa casa. A família Gutierrez não pensou duas vezes, venderam a casa e foram embora. E por incrível que pareça, no momento que eles pisaram fora daquela propriedade, as assombrações pararam completamente e nunca mais foram atormentados. Tudo que os policiais presenciaram foi documentado. O inspetor Negri assinou o relatório carimbado pela polícia, chamando a ocorrência de um caso de mistério e raridade. E foi esse documento que inspirou o filme Verônica. Mas como todo grande mistério, existe uma outra versão para essa história. Uma versão que foi apresentada 28 anos depois. Dois dos irmãos de Stefânia vieram a público para soltar uma verdadeira bomba. Segundo eles, tudo não passou de mentira e encenação. Eles declararam que a mãe e a irmã sofriam de crises epiléticas e acabaram fantasiando completamente toda essa história para ganhar dinheiro com a mídia. Só que o caso não acaba aí. Uma outra irmã veio a público logo em seguida, contradizendo os irmãos e mantendo a história original de que a casa era realmente assombrada. E a pergunta que fica é: quem está falando a verdade nessa história toda? Esse caso realmente aconteceu e o mal habitava naquela casa? Ou, como relatam os próprios irmãos, que eles foram amplamente prejudicados em relações interpessoais, bullying na escola, dificuldade em conseguir emprego, e eles simplesmente não aguentavam mais e quiseram colocar um fim nessa história a qualquer custo? Quem explica muito melhor e com detalhes essa segunda versão é a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer. Inclusive, eu e Marília, nós amamos a Joyce, ela se faz presente no nosso dia a dia. A gente consome muito conteúdo dela, todos os dias, viu? Eu vou deixar o link do vídeo do canal dela na descrição, para que se vocês quiserem ver em detalhes essa segunda versão da história, fiquem à vontade, o link está na descrição. E vocês, o que acham dessa história toda? Será que realmente aconteceu ou foi um delírio coletivo que alcançou até a polícia? Deixa a sua teoria aí nos comentários. E agora vamos para o relato do dia, do cara que chutou o pé na macumba e acabou se lascando todo, como ele diz no próprio relato aqui. Vamos lá? Meu nome é Rodrigo, tenho 35 anos hoje, sou um homem normal, trabalho, tenho família, pago minhas contas no final do mês, mas tem uma coisa que eu nunca mais fiz em minha vida. Nunca mais passei por uma encruzilhada sem baixar a cabeça. Não por religião, por medo e experiência própria.
Cresci numa cidade pequena no interior da Bahia, uma daquelas cidades que todo mundo se conhece, onde as notícias andam mais rápido do que o vento. Quando eu era um adolescente, minha vida era simples demais. Acordava, ia para a escola, voltava e aí começava a parte boa. Eu me encontrava com o pessoal na pracinha, com meus amigos. Em 6 ou 7, a gente ficava ali sentado no meio-fio, jogando conversa fora, zoando com tudo e com todos. Aquilo era nosso mundo, a pracinha era o nosso lugar. E a gente era sem maldade, mas sem juízo também. Adolescente é assim, acha que é o dono do mundo, acha que nada pode acontecer. Eu especialmente. Eu era o mais zoeiro do grupo. Eu não acreditava em nada espiritual. Se alguém falava em assombração, macumba, eu tirava a onda mesmo. Pra mim, era coisa de gente que não tinha o que fazer. E foi exatamente esse mesmo pensamento que quase me lascou todo. Um dia à noite, a gente estava voltando da casa de um brother que morava longe. E nessa volta, como sempre, dando risada, zoando, vivendo a vida. Aí a gente dobrou uma rua mais escura, uma rua de terra que ficava em um bairro mais deserto, e foi aí que a gente viu. No meio da encruzilhada tinha uma oferenda. Um pote de barro velho, velas acesas, comida, farofa, uma carteira de cigarro e uma garrafa de cachaça. A gente parou, ficou todo mundo olhando. Um brother falou que era macumba, que nem era pra chegar perto. Aí o outro amigo disse que era pra gente vazar logo dali. E eu todo gaiato fui pra cima e fiquei zoando. Eu lembro que falei exatamente isso. Que porra de macumba mal feita, tinha farofa, que espírito que ia querer aquilo. Gilson, brother, tava se cagando de medo, dizendo que eu era maluco. E eu, idiota, olhei para aquilo ali tudo no chão e chutei. Chutei com força. O pote de barro quebrou, a comida se espalhou, uma das velas no chão se apagou. Comecei a dar risada, mas a galera não deu um pio. Disse que eu era maluco. Ninguém riu junto comigo. Todo mundo virou as costas e foi embora. Já na primeira noite, eu não consegui dormir direito. Não é como se eu tivesse com medo. Eu nem lembrava direito o que eu tinha feito. Foi mais uma sensação estranha. Aquela coisa que quando você fica se revirando na cama, sem conseguir achar um jeito de dormir, uma posição de deitar. Na segunda noite, veio um sonho. Preciso te explicar esse sonho porque ele não foi daqueles sonhos confusos que a gente acorda e não lembra mais de nada. Eu lembro até hoje com detalhes. Eu estava numa estrada de terra de madrugada, sem lua, sem estrela. Daquele tipo que parece que o escuro tá vivo. E tinha uma figura no fim da estrada. Não dava para ver o rosto. Era alta demais, torta, como se tivesse sido dobrada do jeito errado. Ela não vinha na minha direção de início, só ficava parada. Mas o tempo todo que eu olhava para ela, eu sabia que ela estava olhando direto para mim. Aí eu tentei gritar e não saiu nada. Tentei correr, meu corpo não obedecia. Eu estava travado no lugar, de olhos abertos, e a figura foi chegando cada vez mais perto. Mais perto sem se mover, como se o espaço entre a gente fosse encolhendo sozinho. E quando ela chegou perto o suficiente para eu tentar ver o rosto, eu acordei. Claro, com o coração na garganta, acordei todo suado. O sonho me deixou um pouco abalado, mas eu falei para mim mesmo que era só um pesadelo, nada demais. Na terceira noite foi pior. Dessa vez não teve sonho, dessa vez foi paralisia do sono. Eu acordei de madrugada sem conseguir mover um músculo sequer, deitado de costas, olhando para o teto, completamente consciente, completamente paralisado também. Eu tinha um peso sobre meu peito, não é só expressão, foi um peso mesmo, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Eu tentei gritar, a boca não abriu, tentei mexer os dedos e nada. Fiquei assim por um tempo que pareceu 1 hora, mas que provavelmente foram uns 2 minutos. Quando o corpo voltou, eu sentei na cama tremendo. Não consegui dormir mais. Nunca tinha acontecido isso comigo de eu ter pesadelos assim. Uma semana depois dos pesadelos, eu tava na pracinha com a galera, quando um brother olhou pra mim e perguntou o que era aquilo na minha perna. Quando eu olhei pra baixo, a perna direita, a mesma que eu tinha chutado a macumba, tava toda inchada. Não muito, mas dava pra ver que tava inchada. Eu achei que tinha batido em algum lugar sem perceber.
Fui pra casa, olhei direito e realmente estava ficando inchado pra caramba. Eu deixei pra lá, mas veio o pensamento sobre a macumba que eu chutei de novo. Eu empurrei esse pensamento pra longe com força. Eu não estava pronto pra acreditar naquilo ainda. E com isso eu não falei nada pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pros meus amigos. Eu fiquei quieto, mas as pernas continuaram inchando. Depois de alguns dias, estava inchado o suficiente para minha mãe perceber. Ela ficou desesperada, me levou para o hospital da cidade. Os médicos examinaram, passaram remédio, disseram que podia ser alguma reação alérgica ou inflamação. Me mandaram para casa com anti-inflamatório. Depois de eu tomar os remédios no hospital e em casa, a perna desinchou. E eu pude dormir bem uma noite pela primeira vez em dias. Pensei que tinha acabado, que era só alguma inflamação mesmo. Mas 3 dias depois, ela inchou de novo. E dessa vez, quando eu levantei o pé da calça para olhar direito, eu vi que apareceram manchas. Manchas escuras, roxas, quase pretas na mesma perna. Eu fiquei olhando e fiquei desesperado. Voltei para o hospital. Os médicos examinaram de novo, pediram o exame, esperaram o resultado. Voltaram para mim com uma expressão confusa e disseram: "Não tem nada, seus exames estão completamente normais." Eu estava sentado naquela cadeira de hospital com a perna escura, inchada, e o médico me dizendo que eu não tinha absolutamente nada. Foi aí que veio o pensamento da macumba de novo. No fundo, eu já sabia fazia dias, mas foi ali que eu aceitei. Lá em casa morava com a gente uma prima minha. Ela era mais velha do que eu, uns 20 e poucos anos, era quieta, calma, não se metia na vida de ninguém. Eu sabia que ela era da Umbanda, a família sabia também, mas ninguém falava abertamente sobre isso. Sabe como é, né? Interior, muito preconceito, muita gente que olha torto. Então ela vivia na dela, ia pro terreiro dela e a gente fingia que não sabia. Eu particularmente não tava nem aí. Quando eu era menor, eu até tinha um certo deboche por isso. Mas naquela noite, com a perna preta e ardendo, eu fui até o quarto dela. Bati na porta e contei tudo. A oferenda, o chute, os sonhos, a paralisia, a perna. Ela me ouviu em silêncio do começo ao fim. Quando eu terminei, ela ficou quieta. Aí ela me deu uma patada, uma bronca daquelas que eu nem imaginava que ela poderia dar. Falou que eu era inconsequente, que eu devia ter mais respeito, que o que eu tinha feito era uma falta de respeito grave, que existiam coisas nesse mundo que não eram para ser zoadas e que eu estava pagando o preço disso. Quando ela acabou de falar, ela disse que só tinha um jeito de resolver isso, que eu ia ter que ir no terreiro dela, falar com o pai de santo dela para ele resolver. Eu disse que não iria, que não acreditava nessas coisas não. Mas 2 dias depois, a perna inchou de novo. As manchas voltaram mais escuras e eu não conseguia nem colocar o sapato direito. Então eu aceitei e fui. O terreiro dela ficava um pouco fora da cidade. Uma casa simples, cheirava a erva e a incenso. O pai de santo era um homem de uns 60 anos por aí, baixinho, sorriso tranquilo, olhar firme. O tipo de pessoa que você olha e sente que ela já viu coisa demais nessa vida. Ele me olhou quando eu entrei, olhou para minha perna e balançou a cabeça bem devagar, daquele jeito que só confirma o que eu já sabia. Ele disse para eu sentar, eu sentei. Ele me fez contar o que foi que aconteceu, e eu contei. A voz tremendo no meio disso, mas eu contei. Ele me explicou que o que eu tinha chutado era um trabalho. Alguém tinha colocado aquilo ali com uma finalidade e com uma entidade envolvida. Quando eu chutei, eu não estava só destruindo a farofa e a vela. Eu estava desrespeitando algo que tinha sido invocado. E esse algo tinha me notado. E que eu poderia até não acreditar naquilo, mas isso não importava para quem estava do outro lado. Ele fez um ritual naquela noite. Eu não vou entrar em detalhes de tudo, porque honestamente tem coisas que eu vivi ali que eu ainda nem sei bem como descrever. Mas teve uns tambor, teve fumaça, folha, etc. Teve um momento que ele falou em nome de outra coisa, e chegou a hora em que ele me olhou e disse: "Pede desculpa com o coração, não com a boca." Eu fechei os olhos e pela primeira vez na vida eu pedi desculpa de verdade por uma coisa que eu tinha feito.
sem vergonha, sem deboche, com medo sim, mas também com respeito. Naquela noite, eu voltei para casa. Dormi do começo ao fim, sem pesadelos, sem paralisia. Na manhã seguinte, a perna tinha desinchado já. As manchas em 3 dias sumiram completamente. Eu nunca mais pisei numa oferenda. Hoje eu tenho 35 anos e não me considero uma pessoa religiosa. Não sigo religião nenhuma, mas eu aprendi da forma mais difícil que respeito não tem nada a ver com acreditar ou não acreditar. Respeito é respeito. Tem coisas nesse mundo que existem independente da sua opinião sobre ela. Se você um dia passar por uma encruzilhada e ver uma oferenda, passe longe, baixe a cabeça e siga seu caminho, porque nem tudo que a gente não entende é coisa para meter o pé. Essa foi a opinião dele aqui, né? Caramba, eu quando criança já também muito parecido, né? Eu saía com os amigos na cidade, zoando, na pracinha, a mesma coisa que acontecia, e eu já presenciei algumas cenas dessas assim, mas obviamente eu fui mais inteligente que ele aqui e mais respeitoso, né? Porque assim, realmente, do jeito que ele falou aqui, não tem nada a ver com religião, tem a ver com o direito de cada um. Todo mundo tem um direito de cultuar o que quiser, né? Independente se você acredita ou não, você tem que respeitar. Ele estava certíssimo quanto a isso aqui, mas pelo menos ele aprendeu, esse foi o aprendizado dele aí, e pode ser o seu também. Esse foi o relato que o colega Rafael nos enviou aqui. Muito obrigado, Rafael. Você também, se quiser enviar o seu relato, tem aí na descrição o relato, é psrelatos@gmail.com. Envie o relato de vocês. No momento, como eu falei, né, tive que contar o caso porque a gente estava sem relatos, mas aqui é um canal de relatos. Apesar que, se vocês gostarem, eu também posso trazer casos mais documentados que estão na mídia de grande repercussão. Eu posso trazer esse caso para vocês. Mas aqui vamos aprender com o nosso colega Rafael, né? Não esquece de curtir o vídeo, ativar o sininho, compartilhar com familiares aí. Vocês sabem que gostam desse tipo de relatos, desse tipo de caso. E é isso. Obrigado por ficar até aqui. Um beijão e até mais, galera.